Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu quero trazer algumas observações da minha vivência. E essa observação de hoje é sobre: veja quem você está colocando dentro da sua casa. Eu tenho 2 filhos adultos, cada um foi seguir o seu caminho, chutar o pé da barraca onde quiseram chutar, se envolveram com quem eles escolheram se envolver. Mas eu venho hoje usar o exemplo do meu filho, que ele se envolveu com a moça, ou foi uma paixão avassaladora. Primeiro, eu já tinha alguns problemas com meu filho, problemas que ele tinha e nunca soube falar para mim, nunca se demonstrou, porque, enfim. Mas ele se relacionou com essa moça. E eu sempre acolhi os namoradinhos e namoradinhas dos meus filhos. Então não faria diferente, principalmente porque ele já não era mais criança. Uma moça legal, simpática, educada. Deixei entrar na minha casa, comecei a ouvir a historinha dela, de vida dela, e acolhi. Acolhi de tal forma que eu fiquei até com nojo da família dela. Porque são tantas histórias terríveis que ela me contava. Histórias que a mãe dela fazia ela sofrer com a vida, né, de luxúria que a mãe dela tinha, se envolvendo com um homem aqui, um homem acolá. Essa moça chegou a ver a mãe dela sendo agredida pelo pai do irmão dela, porque ela tem um irmão que é fruto de outro relacionamento. E esse novo homem com quem a mãe dela está até hoje é outro homem. Foi um dos homens que chegou para ela. Para ela quem? Para essa minha ex-nora. Disse: se tua mãe não estivesse por aqui, tu ficava comigo? Olha aí o nível. Então foram muitas coisas para uma jovem mulher. E ela queria a todo custo sair daquele antro que a mãe dela proporcionava. Que de certa forma para a mãe dela isso é normal, é atual, é empoderamento, sabe? Eu posso ficar com quantos eu quiser, afinal o tabaco é meu, enfim. E aí essa jovem moça, minha ex-nora, já tinha tido relacionamentos para poder casar e os caras desistiam. Isso era para ter servido de alerta, mas eu não consegui pegar isso, porque a história dessa minha ex-nora é muito sofrida. Então eu fiquei com pena dela, eu fiquei, como é que eu posso dizer, compadeci com a história dela. E vi o quanto meu filho gostava muito dela. Então eu acolhi ela na minha casa. Noivaram, foi algo assim. Ontem se conheceram, já estão noivos e ela engravidou. Noivaram tal, foram morar numa casa que eu sabia que não ia dar muito para frente por conta da questão financeira. E onde eu morava, os aluguéis eram mais baixos por ser uma área chamada área verde. Então eles foram voltar, conseguimos, minha filha conseguiu uma casa para eles lá. Ficaram, arrumaram tudinho bonitinho, do jeito que eles queriam, né, organizado. Beleza. E ela engravidou. Tudo bem, seja bem-vindo, vai ser bem tratado, não vai passar necessidade. Rapaz, mas até chegar essa gravidez, tinha muita história envolvida. Tinha um tal de um estupro, que não era estupro. Meu irmão, eu sei que meu filho ficou de cabelo em pé com as histórias, porque o gostar dele, o sentimento que ele tinha por essa moça era tão forte, uma ligação que ele tinha com essa moça era tão intensa, que ele não admitia
que um homem tivesse feito maldade com essa moça, com a minha ex-nora. E não entendi por que ela não queria levar esse caso à polícia. Afinal de contas, foi algo bem feio, a historinha que ela contou. Depois ele descobriu que não era nada daquilo. Ela fez até meu filho cumprimentar um falso primo, que não era primo, era um homem com quem ela levava para se deitar na cama, na casa da tia dela. A tia dela sabia dessas coisas. Enfim, muita coisa baixa. E assim foi. Depois a gente descobriu que ela podia ter algum tipo de transtorno. Fomos ajudar. Conseguimos levá-la para o CAPS, para ela ter um acompanhamento de um psicólogo, para poder ajudar. Ela estava predisposta a ter ajuda, a buscar ajuda. Isso é viável, isso é louvável. Mas toda vez que ela tinha contato com a mãe dela, que é a família que leva para o buraco, é a família que leva para dentro do chiqueiro, para ficar na bosta, sabe? Que a gente tem aquela falsa ilusão de que pouco gosta daquela sujeira. É a família. Então a mãe sempre vinha e o conselho era para não ter contato, porque a mãe sempre vinha. E notava-se que essa minha ex-nora queria agradar a mãe dela, né? Queria mostrar para a mãe dela que eles podiam ser melhores. Enfim, gente, ela engravidou, teve um filho, o Apolo, coisa mais linda a criança. E aí começou a enlouquecer, ela já tinha brigas feias com meu filho, de morder ele, de falar besteira, de proibir dele. Você tem uma noção, teve uma causa na justiça, que o meu filho trabalhou no emprego e teve lá alguns problemas e botou na justiça para poder ganhar os direitos dele. Para isso ele arrumou um advogado. E esse advogado precisava entrar em contato. Então meu filho mandou um emoji de beleza, essas coisinhas. E ela ficou louca, ela se tremia, isso na minha frente. Ela às vezes dormiu na minha casa. Eu não chamava, eles vinham para minha casa, eles vinham para dentro da minha casa. Eu não criei filho para morar perto de mim. Que cada um casasse, tivesse seu rumo. Maravilha. Enfim, gente, ela cedeu aos encantos da mãe dela e foi embora. Levou a criança, fez falsa acusação ao meu filho. Tirou a criança aqui do Ceará, levou para o Piauí, para um local super distante, em Piracuruca. Mas ela não mora na cidade, ela mora no campo, dentro dos matos, né? Aquelas casinhas com aquele negócio enorme, sem nada. No lugar de procurar um emprego, porque o Bolsa Família foi ganho dela, né? Ela foi estudar, está fazendo técnico de enfermagem. E com o segundo filho, aí aumenta o Bolsa Família. Para que trabalhar, né? E aí fica duas mulheres dentro de casa, ela e a mãe dela, cada um com 2 filhos, né? Cada um recebendo seu Bolsa Família. E ela não quer que o José, o meu filho, tenha contato com o meu neto. Nem ele, nem eu, me chama de bruxa, falou um monte de besteira de mim. Eu que acolhi ela. Eu nunca disse, minha filha, dê pro rapaz que vem entregar pizza. Sabe? Vá pra promiscuidade, vá viver uma vida de luxúria. Nunca aconselhei isso a ela. Nunca disse que isso é empoderamento. Mas enfim, tá na mão de Deus. Tá na justiça, quem sabe tudo é Deus. E eu desejo muito que essas duas... Ela tá grávida. Foi tudo premeditado da parte dela e da mãe dela, da família dela. De que tenha misericórdia da vida dessas duas crianças que estão lá em Piracuruca. Um fora, né, já vivo, é o Apolo. A outra bebê está no ventre dela, não sei quando vai nascer. Que Deus tenha misericórdia dessas duas crianças que estão sendo jogadas de mão em mão. Porque eu creio que estejam jogadas de mão em mão.
Ela precisa ir, algumas vezes, fazer o curso presencial e outras vezes não. E não é o curso lá na cidade. Ela tem que deixar essa criança em algum canto. A mãe dela não é a mãe, sabe? O boy da mãe dela é mais novo, é da idade do meu filho. Ela já é uma velha, a mãe dela. Então a criança está sendo jogada de mão em mão como se não tivesse pai. Entendeu? É isso que ela quer mostrar pro povo lá. Sua mãe solo. Então ela se fantasia de personagens por conta da situação que ela está vivendo. Peço a Deus também, aos santos, que rogue pela vida dela. Que tenha misericórdia na vida dela. Porque ela é mãe dos meus 2 netos. Filhos do meu filho. Que Deus está... Eu acredito que Deus está à frente. Nossa Senhora, rogai por mim. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por mim. Rogai pelos meus 2 netos. Apolo e a pequena Artemis. Até mesmo pela essa moça, que eu não vou dizer o nome dela aqui. Rogai pelo meu filho que sofreu. Sofreu, feito um condenado. Sofreu foi muito. Chorou foi muito. Porque ele gosta muito dessa criança. Ele almejava dar a essa família o que ele não teve. Porque eu sou divorciada. Mas isso é vídeo para outra história. Isso é história para outro vídeo. Mas fica aí a dica para você que vai se relacionar com alguém. Procure bem direitinho a vida da pessoa. Quer namorar? Namore, beleza, tá de boa, mas não leve para sua casa. Vá ficando aos poucos. Vá procurando saber, investigar, sabe? Ver realmente como é que é. Se tiver muita coisa mal cheirosa, que o quebra-cabeça não encaixa, começa a se distanciar. Muitas vezes não vale a pena. É muita dor de cabeça, é muito sofrimento. Peça a Deus orientação antes. Fica a dica. Beijo.